Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vim fazer esse vídeo então com as minhas leituras do mês de outubro. Outubro este que foi por excelência o mês do horror, não foi mesmo? Eu li pouco, vocês vão ver, eu comecei a ler mais agora pro fim do mês, no começo do mês eu realmente não tava com cabeça nem pra ler, nem pra gravar vídeo, nem pra nada, basicamente. E é isso, então vamos lá falar sobre as leituras. Aliás, dia 2 de novembro, hoje, feriado, tem toda sorte de crianças fazendo toda sorte de coisas ao redor da minha casa. Em cima, do lado, no prédio do lado, enfim, então se vocês ouvirem, é isso, as crianças estão se divertindo no feriado. E não, nenhuma criança é minha, no caso. Mas, enfim. Vamos lá então, comecei o mês lendo duas peças de teatro muito legais, bem diferentes entre si. Eu acho que a primeira foi Os Monólogos da Vagina, da Eve Ensler, que eu tinha comprado no mês passado. Eu achei bem interessante. Essa daqui é uma peça que ficou conhecida na década de 90, principalmente. E achei legal eles republicarem uma edição com introdução, prefácio e todas essas coisas assim. E essa escritora, Eve, ela é de Nova York e ela começou a fazer uma pesquisa. Ela queria falar sobre mulheres, a relação das mulheres com o seu corpo, sexualidade, enfim. E aos poucos, quando ela começou a entrar nesse mundo e começou a fazer primeiras versões da peça, que ela começou a ter um tom talvez mais político, mas mais de... como que eu posso chamar isso? De acusação, talvez, de tentar falar, fazer uma crítica também a uma cultura do estupro, a uma cultura que esconde a sexualidade feminina. E a peça acabou tendo uma reverberação muito diferente e ela acabou mergulhando muito nesse sentido, se tornou ativista, ela... nessa coisa de denunciar a violência das mulheres, violência feminina de uma maneira geral. Então esse livro aqui tem vários textos, então tem os textos iniciais, o prefácio e tal, e depois disso vem os monólogos. Claro que cada encenação pode resolver isso de uma maneira diferente. Na minha cabeça, enquanto eu tava lendo, cada monólogo era tipo apresentado por, não necessariamente uma atriz diferente, mas por uma personagem diferente, né, com uma postura, um jeito, enfim, né, com texto assim diferente. E a gente tem então desde coisas mais simples, por exemplo, um texto falando sobre pelo, depilação, algo assim, até textos mais densos e mais difíceis de ler, a ver com violência sexual, a ver com coisas desse tipo. Então desde coisas mais cotidianas, que nem sempre a gente fala sobre, mas que são normais, até relações abusivas e situações assim. Gostei bastante, recomendo e fiquei com vontade de ver. Aliás, a outra peça que eu li, que é o Mata Teu Pai, da Grace Passou, eu acho que é assim que fala o nome dela, é uma escritora mineira. Essa sim foi uma peça que eu tive muita vontade de assistir depois que eu li. Porque eu acho que ela tem um impacto, é uma peça muito forte, mas eu acho que ela teria um impacto ainda maior se eu tivesse visto. Espero que eu tenha a chance de assistir em algum momento. Então esse aqui foi publicado pela Cobogó. Então é uma releitura de Medea. Medea é uma peça sobre a Medea que vai fugir com Jasão e depois de descobrir que ele atrai, que tem vários problemas, ela acaba matando os filhos. Uma peça clássica, antiga. E tem toda uma questão, porque a Medea, quando foge com Jasão, ela se torna uma estrangeira que está morando em outro lugar. Então também é uma questão da linguagem da peça de Medea, a maneira com que ela usa formas estranhas de frases e coisas assim. E esse livro aqui, então, tem um jeito muito interessante de lidar com essa questão, porque a gente tem, além da Medea, as outras personagens são meio que determinadas por uma questão de
de migração, de diferença étnica e coisas assim. Então a gente tem... deixa eu achar aqui a parte... várias estrangeiras. Então a gente tem uma mulher de Cuba, a gente tem uma judia, a gente tem, enfim, várias mulheres que são chamadas dessa forma, né? Que são caracterizadas por serem de fora, e toda uma relação dessas diferentes mulheres com a maternidade, com o seu próprio corpo. Assim, eu achei bem poderosa. Eu acho que, pra ser sincera, eu acho que eu não terminei de digerir ainda, sabe? Quando você ainda tenho dificuldade de falar sobre ela, porque eu acho que ainda tá, assim, crescendo em mim, né? Mas eu achei muito interessante. Eu achei legal também que tem fotos da atriz que interpretou isso. Achei bem legal, e eu realmente quero eventualmente ter a oportunidade de poder assistir essa peça, porque deve ser muito boa. Aliás, se alguém assistiu, comenta por favor nos comentários. Eu sei que a Grace, ela é uma autora mineira, mas eu não sei direito quais foram todas as encenações dessa peça. Bom, depois disso eu comecei a ler Hilda Hilst, e tem sido bem legal. Eu pretendo agora em novembro fazer um vídeo sobre o que eu tenho lido dela, mas eu li O de Amor Tenho Vivido, que são 50 poemas. Gostei bastante, apesar desse minha distância com a poesia, eu achei bem gostoso esse livro. É uma seleção de 50 poemas relacionados com a temática do amor. E eu li também essa biografia aqui, O Eu e Não Outra, A Vida Intensa de Hilda Hilst, da Laura Folgueira e da Luísa Dester. Achei legal também, tenho alguns comentários pra fazer, eu vou fazer no vídeo mesmo, mas eu acho que pro tipo de biografia que eu gosto de ler, eu achei que foi boa, assim. E eu tô lendo, vou mostrar pra vocês aqui, eu devo terminar nesse feriadão agora, o Fico Besta Quando Me Entendem, que é um livro de entrevistas com a Hilda Hilst. Eu tô... olha, falta bem pouquinho, tô na página 175, falta um tantinho de nada. Então eu acho que a gente logo conversa sobre esses 3 livros da Hilda. Tô achando bem legal, uma autora que eu conheço muito pouco, que eu tinha vontade de conhecer. Eu acho que esse boom editorial e ser homenageada da Flip e tal. E daí começou a ser um monte de edição, né, da obra dela. Eu acho que me deu esse impulso de finalmente ler as coisas dela. Tô achando bem legal. Bom, tiveram 2 leituras mais na linha de leituras obrigatórias que eu fiz. Eu terminei de ler o Mulheres Viajantes, da Sônia Serrano. Eu tô fazendo um mestrado e eu tô estudando uma mulher viajante, né, que é a Ida Pfeiffer. E esse aqui é um livro que eu comecei a usar, inclusive, já na época que eu fiz o projeto do mestrado e tal. Então já tá conhecido faz tempo, assim. Mas eu não tinha lido ele inteiro, eu tinha lido trechos dele. Então, a primeira parte desse livro é sobre a temática da viagem, a relação da mulher com a viagem. É uma parte bem interessante, ela levanta alguns assuntos importantes. Então a questão da viagem, a invenção da viagem, que é um capítulo bem interessante. A mulher e a viagem, a mulher e a escrita, porque a gente não tá falando também só de mulheres que viajaram, mas mulheres que registraram essa viagem de alguma forma, né? Então tem tudo isso relacionado. Daí a questão dos perigos, segurança, saúde, higiene, logística e tal. E a segunda parte, ela vai fazer uns eixos temáticos, então pioneiras, paixões orientais, No Coração das Trevas, A Volta ao Mundo, As Viagens Interiores e as contemporâneas, escritoras contemporâneas. E vai fazer uma lista então de mulheres que viajaram dentro desses contextos. Essa segunda parte, ela é mais enciclopédica, é uma dessas listas, assim, sabe? Essa aqui foi não sei o que, essa aqui foi não sei o que. Ela até aprofunda, assim, são várias páginas por mulher e tal, mas, por exemplo, no capítulo que ela fala sobre a Ida Pfeiffer, que é a mulher que eu estudo, né, tem algumas coisas que, eu não sei se é só pelo jeito que ela fraseia e tal, que não são tão detalhadas, não são tão, assim, apuradas. Eu tô lendo, assim, outros materiais sobre a Ida e não sei, assim, eu fiquei um pouco insegura, assumo, com as informações que ela colocou. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um livro gostoso, um livro legal.
mas eu diria que ele é um livro inicial, assim, só pra gente ter uma ideia do tema e depois ler mais. Eu acho que não é um livro tão definitivo sobre o tema. Outra coisa que eu li, que eu não tenho ele, porque eu li a versão digital, ele é desses livros que tem direito autoral aberto, então dá pra achar tranquilo, é o Leutnant Guster, do Arthur Schnitzler, que é um escritor austríaco. É um texto curto, eu li em alemão mesmo, e eu achei muito interessante. Então, Leutnant Guster é o Tenente Guster, e é uma... Eu não sei se é um conto ou uma novela, né, porque quando a gente lê na tela, assim, a gente perde um pouco a noção do tamanho, mas é um texto curto, que é o monólogo interior desse tenente, que tem sua honra questionada num momento ali de besteira, num teatro, numa ópera, e ele começa então a pensar em se matar por causa disso. E é todo o processo mental dele, é muito, muito, muito sobre a diferença entre público e privado, entre o que ele pode até pensar certas coisas desde que ele haja e seja visto de determinada forma. Então esse mundo privado do pensamento que pode permanecer oculto e o que acontece quando ele não fica oculto. Tem a ver com a relação dele com a cidade também, que é bem legal. Sobre essa cultura burguesa. Enfim, eu acho que é um livro que inclusive teria muitas ressonâncias hoje, assim. Então, caso alguém tenha a chance de ler, eu também recomendo bastante. Bom, por fim, mostrei pra vocês, né, que eu tô terminando de ler o livro de entrevistas da Hilda. E eu também tô lendo um livro que... A verdade, assim, gente, eu tava bem chata com as leituras. Eu comecei vários dos livros, inclusive se vocês viram o meu último vídeo de próximas leituras, vocês vão ver que eu não encostei em quase nada do que eu mostrei. Eu comecei vários deles e não tava engatando, tava assim num estado de humor terrível. E o que engatou foi o 4321 do Paul Auster. Tá bem legal esse livro. Eu também devo terminar ele agora em novembro, eu tô na página 430, mas é um livro gordinho, eu passei um pouco só da metade. Então vamos ver quando que eu termino mesmo. Mas tá bem legal. A ideia do livro é que ele conta 4 versões da vida de um mesmo personagem. Então a gente tem o primeiro capítulo que fala um pouco sobre a origem da família, como que eles chegam nos Estados Unidos e tal. E eu vou ler a sinopse rapidinho pra vocês. O que define uma vida? Quais escolhas formam um indivíduo? Que detalhes constroem uma identidade? Em 4321, o mais ambicioso romance de Paul Auster, essas questões são levadas às últimas consequências pela narrativa simultânea de 4 rumos diferentes da história do personagem Archie Ferguson, tendo como pano de fundo a turbulenta história dos Estados Unidos no pós-guerra. É bem curioso, porque as diferenças vão ficando maiores conforme ele vai ficando mais velho, sabe? E tá bem legal. Eu recomendo bastante desde já, mas converso em mais detalhes com vocês em novembro. Bom, pessoal, essas foram as leituras, então espero que vocês estejam bem. E é isso, vamos continuar falando sobre livros. Tchau, tchau.